Olá, meus queridos alunos e amigos da Auto Criativo. Tudo bem, pessoal, com vocês? Vocês já sabem, meu nome é Ailton Brito. Eu sou professor aqui de SketchUp, no site, no projeto aqui da Auto Criativo. Estou muito feliz, nesse momento em estar iniciando aí juntamente com vocês mais uma nova jornada, dos nossos estudos aqui relacionado aí ao uso do programa SketchUp. Tá? Então, você que está assistindo aí, que está começando agora, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, tá bom? Sinta-se à vontade aqui conosco, Nós estamos em um ambiente, obviamente, aí virtual, que é uma sala de aula virtual aqui, através de vídeos dentro do site da Auto Criativo, mas de uma forma geral, nós todos somos seres humanos, somos pessoas que temos aí sentimentos, pensamentos, emoções e, obviamente, nós temos convicções que somos capazes aí de aprender uma nova ferramenta e de fato aplicar aí no nosso cotidiano, na nossa profissão. A ideia desse curso então é que ao final de todas aí as minhas instruções, você que está assistindo aí o vídeo seja perfeitamente capaz de utilizar essa ferramenta para fazer aí as suas maquetes, para fazer os seus móveis, para você desenhar as suas casas, fazer os seus projetos em 3D aí em geral, tá? Fique muito à vontade. Aqui é um curso bem tranquilo, Como você pode observar pelo título do curso, é um material que vai abranger aí desde os níveis mais básicos, justamente para quem nunca ligou o programa, para quem nunca entendeu o que é o SketchUp, até chegar, obviamente, em temas ali um pouquinho mais avançados, Porque aí você já vai estar craque, já vai estar bem entendido do assunto. Então a gente vai atingir realmente temas aí um pouquinho mais complexos para frente, tá? Mas no contexto geral, fique tranquilo, sinta-se à vontade, Se você estiver numa cadeira ouvindo com fone de ouvido, fique aí bem confortável. A ideia de cursos online, de material online, é que você ouça, que você escute aí o que eu estou falando, visualizando aqui as instruções na tela utilizando o programa e que periodicamente aí nos intervalos de alguns minutos você pausa o vídeo um pouquinho, vai aí no seu SketchUp, abra o programa que está no seu computador instalado e aí você replica, repete ou copia ou vai copiando juntamente comigo. Desta forma, então, você vai gradativamente, conforme as minhas instruções e você aplicando no programa, você vai aí evoluindo, Você vai progredindo aí nos seus estudos, tá bom? Então é o seguinte, esse aqui é um primeiro vídeo, o nosso primeiro encontro. Eu tenho muitos assuntos para conversar com você. No começo, justamente por ser a primeira aula, pessoal, é uma aula aí um pouquinho burocrática, A gente vai falar bastante de teoria. Então, possivelmente aqui a primeira meia hora é só a gente conversando mesmo, tá? Então, praticamente eu vou fazer aí algumas apresentações, alguns comentários, mas é muita questão de teoria. Mas para a segunda metade desta mesma aula, aí sim a gente já começa a manipular o programa SketchUp, tá bom? Então eu quero comentar com vocês aqui sobre o programa SketchUp em si. Eu vou comentar com vocês a respeito de mercado de trabalho, quais os profissionais que utilizam, qual são aí as tendências que o mercado está exigindo dos novos profissionais que estão entrando no mercado de trabalho. Vou comentar, obviamente, sobre todo o cronograma do curso. Vou fazer, então, aí também algumas apresentações 3D. Vamos comentar sobre arquivos, quais os tipos de arquivos que nós estaremos trabalhando. Vou comentar sobre a versão, que no caso é a versão 2021, Quais são as principais notícias e novidades que a gente tem aí nesta versão, tá? Então, vou falar sobre estes tópicos aí. Vou falar sobre o programa, mercado de trabalho, sobre o curso, vou fazer algumas apresentações 3D, arquivos, qual tipo da versão. E aí, mais para o finalzinho, então, da aula, a gente realmente começa a manipular e entender, o que é esse programa SketchUp, tá bom? Então, fique aí realmente à vontade e seja muito bem-vindo aqui à nossa videoaula. Bom, primeiramente, pessoal, antes de mais nada, deixa eu só comentar com vocês a respeito do programa SketchUp. Bom, o programa SketchUp, pessoal, ele é um software desenvolvido por uma empresa chamada Trimble, uma empresa aí que
trabalha obviamente com tecnologias de várias áreas, né, de vários segmentos, e ela detém aí os direitos de produção e distribuição do programa. E é um programa, o SketchUp, que ele é fornecido por ano, ou seja, tem as versões 2019, depois tem a 2020, e para esse curso aqui nós temos então a versão aí 2021, tá? Então é assim, ele é um programa que ele gradativamente, ao longo do tempo, ele vem sendo aí modificado aos poucos, né? E cada vez mais, obviamente, a cada ano, eles colocam aí novas ferramentas, até de uma certa forma bem sutil, mas eles acabam inserindo, melhorando o motor gráfico do programa, né? Se você abrir uma versão mais antiga, você vai observar que as versões mais recentes são de fato mais leves, realmente nesse sentido. E a cada ano, então, tem algumas ferramentas novas, o programa ele tem a capacidade de ler e interpretar tecnologias como de renderização, como aplicação de plugins ou ferramentas novas. E tudo isso, obviamente, vai evoluindo, o mercado vai evoluindo e o programa também tem que acompanhar. E, obviamente, também que ele traz melhorias na questão da funcionalidade, ou seja, do manuseio do programa, tá? Para esse curso, pessoal, como eu comentei, a gente estará utilizando a versão aí 2021. Aqui na tela você pode observar ó, que eu estou aqui em cima ó, com o SketchUp Pro na versão 2020. Então eu vou abrir aqui ó, o 21 para que vocês observem, tá? Deixa eu voltar aqui só um pouquinho no 20. Não sei se vocês conseguem ver aqui, ó, bem no cantinho, o logotipo do SketchUp era um tipo de um prisma, um cubo vermelho, né? Chanfradinho, com um tipo de uma escadinha aqui. Já nas versões mais recentes, na versão aí 2021, a Trimble ela resolveu mudar então ali o designer da apresentação dos ícones do SketchUp. Então o SketchUp 2021 ele tem esse formato aqui, ó, que se assemelha uma letra S, né? E também se assemelha, se você der uma olhada em vários ângulos, vamos dizer assim, assemelha-se ao 3D. Aqui do lado nós temos um outro programa que vem instalado juntamente quando você instala o SketchUp, que é o Style Builder, que na verdade ele faz aí estilos de apresentação diferenciadas. E nós temos aqui o Layout, que na verdade o programa Layout é um programa de impressão, vamos dizer assim, de imagens, de representações gráficas ou de layouts de elementos feitos em 3D. Ou seja, a gente produz aqui os objetos em 3D, e aí se, por exemplo, você quiser fazer a planta baixa, se você quiser cotar, colocar anotações, tudo que você faz aqui em 3D, você transporta em 2D para ser visto aqui no programa Layout, tá? O nosso curso é específico para o SketchUp, ou seja, 100% em modelagens em 3D, tá bom? Eu vou comentar um pouquinho mais aí, falando sobre as versões. Então, eu vou abrir aqui, para abrir o programa, você vai clicar aqui sobre o ícone, tá? E aí você já vai ver que o programa vai ser aberto, tá? Deixa eu ver se ele vai aparecer aqui embaixo, porque como eu já estou com o 20 aberto, pode ser que ele demore um pouquinho mais do que o normal. Geralmente, quando ele abre, ele já vem aqui numa tela de boas-vindas, ó, essa tela aqui. E aqui de imediato você tem alguns templates. Vocês vão ouvir falar bastante dessa palavra template, que na verdade são modelos prontos, ou seja, arquivos que já estão preparados para uma determinada unidade de medida, por exemplo, metros, polegadas, centímetros, milímetros e assim por diante. Então, de imediato aqui, ó, logo na esquerda, você tem aqui ó, modelo simples em metros. Como nós estamos aqui no Brasil e nós vamos trabalhar com bastante questão aí de elementos arquitetônicos, pessoal, então a gente vai iniciar pelo simples em metros. Você pode observar aqui ó, que você tem polegadas, você tem milímetros ou centímetros, e tem o de arquitetura também em metros. Entende-se, pessoal, que estes templates eles são bastante úteis para cada segmento. Por exemplo, na área da arquitetura, geralmente você vai estar trabalhando de fora para dentro, ou seja, observando a residência, né, a edificação, bonitona, né, de fora, fazendo toda a modelagem. Então, você precisa do quê? Você precisa do piso, você precisa de uma linha do horizonte e você precisa do céu, justamente para você entender para que lado que é o alto, para que lado que é a parte de baixo, para que lado que é os fundos,
o lado norte, o lado leste, oeste e assim por diante. Já se você trabalhar, por exemplo, em milímetros, com móveis, você trabalhar, por exemplo, com projetos realmente menores, aí você pode já trabalhar aqui, ó, em um ambiente mais fechado. Observem que, inclusive, ele nem tem o céu nem o horizonte. Então, você acaba trabalhando em milímetros e tem essa característica, tá bom? Um pouquinho mais aqui abaixo, você tem o botão Abrir Arquivos, caso você já tenha algum documento novo aí no seu computador. Então, ele já vai abrir por aqui, aí você pesquisa e está lá o local onde você salvou, tá? Relacionado a arquivos, pessoal, eu vou explicar para vocês um pouquinho aí mais para frente, tudo direitinho, sobre extensões, como que a gente vai salvar, como que você vai usar o curso e tudo mais, tá? Então, eu vou abrir aqui, ó, vou clicar no template simples e vai abrir aqui, então, o nosso programa SketchUp 2021. Olha aí, pessoal. Então é o seguinte, vamos continuar no assunto. Eu estou falando aqui com vocês a respeito, então, do programa em si, né? Para que ele serve, e já vou emendar um pouquinho, já vou entrar também na questão aí do tipo de usuários, mercado de trabalho e algo nesse sentido. Então é o seguinte, o programa SketchUp, né, eu venho comentando com vocês aí que ele é um programa 3D de modelagens, tá? Modelagens 3D. E ele é um programa muito pessoal, mas muito empregado realmente para quem estuda arquitetura, para quem estuda, de certa forma, algumas áreas da engenharia civil. Muitas pessoas que trabalham com designer de interiores, projetos de paisagismo, projetos de decoração em geral, pessoas que trabalham até mesmo com cenas criminalísticas, pessoas que querem fazer simulações, né? E é uma vasta variedade aí de profissões que utilizam o programa SketchUp. O SketchUp ele está aí no mercado, pessoal, há muito tempo. Ele é um programa consolidado, com certeza. Então, assim, se você é um arquiteto, você está querendo ser um arquiteto, ou você é um profissional formado ou não formado, tenha certeza absoluta que você precisa saber manipular o SketchUp, tá? Então, esse curso é justamente para te entregar isso, você aprender a usar o programa por completo. Eu não vou chegar aqui, pessoal, e falar assim, gente, vamos aprender a fazer aqui uma roda de um carro, vamos fazer aqui uma mesa, vamos fazer aqui uma casa. Não, eu não vou estar ensinando vocês aí a fazer objetos específicos. Ah, professor, você vai falar aqui sobre elétrica, você vai falar sobre hidráulica, vai falar sobre fundações. Não, pessoal, esse não é o intuito do nosso curso, tá bom? A ideia é o quê? É você aprender a usar o programa SketchUp. Se você aprender a usar o programa com tudo que você vai assistir nessas aulas, você vai tirar de letra qualquer outro objeto que você queira modelar. Tá? Fala assim, eu quero modelar aqui uma pia. Se você conhece a técnica, né, a questão técnica de como que é uma pia, aliado com o conhecimento que você vai ganhar aqui de modelagem, eu tenho certeza absoluta que você por si só vai conseguir modelar uma pia, tá bom? Ah, professor, eu quero fazer uma casa. A gente vai fazer muito aqui questões de arquitetura. Então, com o que você aprende de modelagem, com o que você já sabe desta área de arquitetura e de engenharia, você vai conseguir fazer excepcionais aí maquetes e modelagem, tá? Então, a ideia do curso e do programa é justamente você ter aí essa noção. E, pessoal, o mercado, ele, vamos dizer assim, de certa forma, ele é um mercado muito abrangente. Essa questão aí da construção civil é uma área que sempre está em expansão, né? Muito difícil a gente ver, é uma área ter aí índices de queda. Sempre quando tem uma queda, depois tem um pequeno ali patamar, mas sempre ela está em evolução. Isso por quê? Porque aqui no Brasil nós temos uma carência muito grande, pessoal, de profissionais que trabalham nesse segmento, né? Porque o território brasileiro é muito grande e ele ainda tem muito a ser explorado com a questão aí do desenvolvimento de edificações em geral, né? Sejam prédios, casas, né? Imóveis grandes ou pequenos. Então, a profissão de arquitetura, a profissão voltada diretamente na construção civil, ela é sempre aí em expansão. E se você ter o conhecimento de programas como o SketchUp para manipular e para exemplificar aí essa edificação, você está no caminho certo, tá bom?
Então é assim, num contexto geral, né, você que está aí acompanhando o curso pode até estar pensando, professor, mas eu estou estudando aqui SketchUp, em que profissão que eu vou trabalhar, onde eu vou usar o SketchUp, né, o que, que eu posso aí aplicar no meu currículo, o que, que eu posso divulgar aquilo que eu sei, né, fazendo esse curso aqui. Bom, pessoal, é o seguinte, o programa SketchUp, né, a modelagem feita com SketchUp, é uma ferramenta a mais, tá? Justamente para esses profissionais que eu comentei. Então é assim, se você é um arquiteto formado, você é um engenheiro, né, um projetista, um designer de interiores, um designer de repente até de moda, um designer de móveis, um designer aí gráfico, pessoas que trabalham, por exemplo, com comunicação visual, né, que são todos luminosos, totens em geral, se você é dessa área, o SketchUp ele vai ser uma excepcional ferramenta para você trabalhar. E justamente é necessário que você a tenha, que você tenha esse conhecimento, porque você vai precisar fazer, então, como eu comentei, ensaio, simulação, você ter uma ideia espacial do projeto, uma ideia tridimensional da área onde você vai manipular ou trabalhar. E se você ainda não é da área, você não é formado ou algo nesse sentido, ou está querendo aí entrar nessa área, o programa SketchUp ele vai servir também como uma excepcional ferramenta. Então é assim, não adianta você falar assim, eu sou profissional de SketchUp, mas qual o seu segmento? Né? O que você trabalha? Com que você trabalha? Então ele é um programa que ele vai agregar nesta sua área de atuação, mesmo que você já seja formado ou que ainda você vá se formar, tá bom? Então se você é um arquiteto, esse é um programa excepcional para você, porque com ele você vai aplicar tudo aquilo que você viu na faculdade, com questões ali, né, de maquetes, justamente em um ambiente tridimensional, aí no caso virtual, tá bom? Isso eliminando muitos dos processos que você teria antigamente, por exemplo, fazendo as maquetes ali realmente de papelão, né, com todos aqueles materiais e algo nesse sentido. Então aqui você tem um estudo tridimensional, 3D virtual, e aí você consegue antecipar erros, consegue fazer simulação, ter ideias de sombra, de impacto solar, ter ideias ali de relevos, né, de alturas de terreno. Então, num contexto geral, é um programa aí maravilhoso, pessoal. Eu sou até meio suspeito em falar sobre o SketchUp, porque às vezes eu até me empolgo, porque ele é muito bom realmente, tá? Então, eu falei um pouquinho aí sobre o programa, falei aí sobre o mercado de trabalho, né? Vou falar um pouquinho agora também com vocês a respeito do curso em si, tá bom? Para que você que está iniciando aí possa ter uma ideia, né, desse material que você adquiriu e que você está aí entrando e acompanhando juntamente conosco. Esse aqui é um curso, pessoal, como vocês puderam ver pelo título, é um curso de SketchUp 2021, exatamente para a versão 2021, na versão do básico ao avançado. Por que que o título dele é 2021? Justamente porque a gente está usando aqui a versão 2021. Mas não impede que você, por exemplo, que já tenha o SketchUp, sei lá, 2014 ou 2018, 2017, 2019, já instalado no seu computador, dá para você acompanhar esse curso tranquilamente, pessoal. Justamente assim, existem ferramentas novas, como eu comentei, novas funcionalidades, novas ferramentas, mas no contexto geral, o programa ele sofre muito poucas alterações. Então, se você tem uma versãozinha um pouco mais antiga, show de bola, pode usar ela tranquilamente. Se de repente aqui na tela aparecer alguma coisa diferente, muito diferente do que você tem em versões aí um pouquinho anteriores a 2020, aí eu comento com vocês. Pessoal, olha, aqui era assim, agora é assado, tá? Então eu vou fazendo esse bate-bola e essa troca com vocês aí. Então, com a questão de ano de versão, pode usar aí as versões que vocês quiserem, tá? Obviamente, né, pessoal, que preferencialmente, se você for adquirir o programa, né, o programa SketchUp, adquira, obviamente, já na versão 2021, tá bom? Agora, o SketchUp, pessoal, ele é disponibilizado aqui no Brasil por um representante, né? Acho que tem 2 ou 3 representantes, mas o mais conhecido é a TotalCAD. Eu vou deixar o link aí do site, o link do produto na pasta tema, vocês já vão entender o que é essa pasta tema,
e lá você vai ser direcionado então para o site, e lá o site ele fornece agora num sistema, acho que esse sistema deve ser até mundial, que é um sistema de assinaturas. Então você paga ou mensalmente, se eu não me engano, ou por ano o acesso à versão profissional. Você tendo a versão profissional, você consegue instalar plugins, você consegue ter acesso ao armazém 3D, que é um banco de dados ali gigantesco com bilhões e bilhões de objetos 3D já pronto, como carros, pessoas, sei lá, helicópteros, tudo que você imaginar, está lá nesse banco de dados, nesse armazém 3D que nós chamamos, e está disponível para quem tem a versão Pro. Você tendo a versão Pro também, você tem aí 100%, obviamente, das ferramentas do programa, você tem ali também, obviamente, todos o suporte necessário da empresa, caso precise fazer alguma manutenção e algo nesse sentido. Então, preferencialmente, para esse curso, utilize uma versão Pro, tá? Para pessoas que não têm condições, pessoal, de adquirir o programa agora, de imediato, a gente entende que nem todo mundo aí pode ter condições de imediato já adquirir o programa, você pode usar a versão Make. A versão Make, pessoal, é uma versão de teste de 30 dias, que ela está disponibilizada, se eu não me engano, também somente na versão 2017. Vou deixar o link também aí para vocês dentro da pasta, tá? Essa versão é uma versão completa durante 30 dias. Passou os 30 dias, ela se transforma numa versão de apresentação, ou seja, eles retiram automaticamente do programa cerca aí de 30 a 40% das ferramentas que você teria na versão Pro, ok? Mas o programa, por ele ser Make, ele ainda continua instalado no seu computador e ele ainda possui todas as ferramentas de modelagem, tá? Algumas questões, por exemplo, do armazém 3D, algumas ferramentas de caixa de areia, sólidos, elas são ocultas e aí elas desaparecem depois dos 30 dias. No site da Trimble também e da TotalCAD tem a possibilidade de você baixar uma versão de teste também. Então dá para você aí num curto prazo de tempo participar aqui do curso com essa versão de teste também. Mas eu aconselho, né, como você aí é um profissional da área, está entrando nesse segmento, faça esse investimento. Eu tenho certeza que vai ser bastante interessante você ter aí o programa profissional para você trabalhar, tá? E para você estudar aqui juntamente conosco também, ok? Bom, falando então, continuando sobre o curso, pessoal, aí eu vou estar usando essa versão que eu comentei com vocês. Ele é um curso, pelo título também, do básico ao avançado. A gente vai passar por temas mais simples até chegar em temas mais avançados. E esse curso, pessoal, ele tem uma peculiaridade um pouquinho diferente de outros cursos que a gente tem no site da Auto Criativo. Não sei se você já é um aluno nosso, você já participou aí de outros materiais anteriormente. A média das aulas dos nossos cursos, na maioria, é de 45 a 50 aulas. Então fica nessa faixa aí das 50 aulas. Esse curso aqui, 2021, pessoal, o que nós fizemos? Nós demos uma enxugada, deixamos o curso um pouco mais enxuto, reduzimos para 30 aulas. Só que é o seguinte, são aulas um pouquinho mais longas. Então, antes o curso ele tinha 50, né, alguns até com 60, mas as aulas eram muito curtas. Tinham aulas ali de 25, aulas de 22 minutos, aulas de 30 minutos. Esse aqui, apesar de ele ter menos aulas, as aulas é um pouquinho maior, chegando aí a 40, 45 minutos, até 1 hora, dependendo do assunto. E nós pegamos, então, os principais temas que nós entendemos que são relevantes aqui no programa e ajustamos, então, justamente dentro dessas 30 videoaulas. Então, é o suficiente para você aprender todas as ferramentas do programa, tá? Então, assim, dentro de uma aula, por exemplo, estamos lá, pessoal, estamos aqui na aula 7. Eu vou tratar dentro da aula 7, por exemplo, às vezes de 3, 4, 5 assuntos diferentes. Então, é muito grande. Então, quando você olhar o índice das aulas aí, por exemplo, na aula 20 estamos falando sobre telhado. Não necessariamente, né? A gente não vai falar sobre telhado. A gente vai falar sobre telhado, mas de repente a gente vai falar sobre muitas outras ferramentas e muitas funcionalidades do programa. Então, durante essas 30 aulas, você terá exatamente
o mesmo conteúdo que você teria, né, no caso aí de cursos anteriores, que eram cursos um pouquinho mais longos, tá bom? Então não é pelo fato de diminuir as aulas que diminuiu aí a carga horária, tá bom? Então ele mantém aí, obviamente, a mesma quantidade de assuntos. E uma coisa interessante, pessoal, que a gente vem aplicando nos cursos aqui da Auto Criativo é colocar intercalado entre as aulas, nós estamos colocando vídeos, que na verdade também é uma aula, mas de exercícios. Então é assim, por exemplo, você está assistindo aqui a aula 1, certo? Aí você assistiu a 2, assistiu a 3. Quando você terminou a aula 3, entre a aula 3, por exemplo, e depois a aula 4, fica um vídeo intercalado, que é um vídeo onde eu, obviamente, vou ministrar uma aula, tá bom? Pode ser que esse vídeo seja um pouquinho mais curto, mas ali eu vou ministrar uma aula explicando alguma ferramenta, alguma funcionalidade também, e vou apresentar um exercício para que vocês possam solucionar. Esse exercício é baseado, então, pelo que vocês viram nas aulas anteriores, o que você viu aqui na aula 1, na 2 e na 3, ok? Então, suponhamos que entre a aula 12 e a aula 13 tenha um vídeo de exercício. Então, ali você vai entender algo que você viu da aula 12 para trás, tá? Entre a aula 1 e a aula 12 e assim sucessivamente. Eu estou deixando disponível nesse curso, pessoal, um total de 7 vídeos de exercício. Por que eu falo 7 vídeos de exercício? Não são 7 exercícios, tá? Porque cada vídeo desse pode ser que tenha 1, 2, 3 ou até 4 exercícios por vídeo, tá bom? Então é assim, você vai mandar para nós os 7 arquivos, mas não necessariamente são 7 exercícios. Por exemplo, exercício 3, sei lá, de repente tenha 5 coisas para você fazer diferente, tá bom? Então, são exercícios muito práticos, muito legais, e esta metodologia que a gente aplicou nos cursos, pessoal, aí por experiência própria, por relatos de outros alunos, né, por testemunho de outros alunos, é uma metodologia muito interessante, porque faz com que os alunos fiquem ali ligados no curso, eles consigam evoluir de uma forma mais tranquila, tá? Porque assim, não adianta você estudar, sei lá, 50 aulas e aí lá no final das 50 aulas eu fazer um exercício com vocês. Aquilo que você viu na aula 1, 2 e 3 você já esqueceu. Então assim, não adianta você fazer um exercício só para o curso todo comprovando para você receber o certificado. Então, intercalados entre as aulas, a gente está fazendo estes vídeos. E não é assim algo, pessoal, como, vamos dizer assim, uma obrigação você fazer. Não é algo como um karma, né? Como algo pesado. É justamente algo para você ficar mais leve, tranquilo, para você aplicar e demonstrar de certa forma, manualmente falando, aquilo que você viu, aquilo que eu expliquei. Então, quando você chegar, por exemplo, no exercício 3, no exercício 3 vai cair justamente aquilo que você viu, né, até naquele ponto do curso. E aí você consegue relembrar, você consegue praticar e você consegue fixar cada vez mais o assunto que eu comentei com vocês na aula. Então a ideia é o quê? É você assistir o vídeo, é você abrir o programa e praticar e você solucionar estes exercícios. Obviamente que esses exercícios eles servem aí para comprovação que você realmente participou do curso para você receber ali o nosso certificado, tá? Então, na primeira aula ou o primeiro vídeo do exercício, eu vou explicar para vocês detalhadamente, passo a passo, todas as questões de como fazer a solicitação do certificado, como que você vai salvar os arquivos, como que você vai enviar, compactar, tudo direitinho. Pode ficar tranquilo que esse curso aqui, pessoal, eu vou levando vocês juntamente comigo. Eu não vou atropelar ideias, não vou ultrapassar aí algumas explicações. Então, por favor, se vocês se sentirem assim, professor, eu acho que ali naquele assunto a gente poderia ter se aprofundado um pouquinho mais. Então, você tem aí a liberdade de mandar as mensagens para mim. Você sabe que dentro do site da Auto Criativo você tem uma página chamada Suporte ao Aluno. Por lá você manda sua dúvida, sua questão, seu elogio também, sua crítica. E esse curso aqui, ele vai sendo constituído, obviamente, com as necessidades aí dos alunos. Mas, assim, num contexto geral, pessoal, podem ficar tranquilo que eu não vou
passando informações uma por cima da outra. De repente eu não vou aparecer aqui na tela com um projeto e falar assim, pessoal, olha aqui, eu fiz o projeto e esse aqui, pronto, acabou. Não, eu vou fazer passo a passo com vocês, vocês vão entender realmente como funciona o programa, tudo direitinho, tá? Bem tranquilo, e vocês vão aí evoluindo juntamente comigo, tá bom? Pode ter certeza disso. Ok? Bom, sobre o curso, pessoal, eu acho que é basicamente isso, né? Eu queria falar com vocês aí sobre o tipo do curso, né? Do básico ao avançado. Eu vou falar com vocês aí sobre, né? Comentei então sobre os exercícios. Ah, pessoal, quero comentar com vocês a respeito dos principais temas que a gente vai ver, tá? Muitos desses assuntos que eu vou falar aqui agora, pode ser que quem está começando agora não vai entender, mas é interessante justamente para vocês terem uma ideia do que realmente a gente vai ver aí durante as aulas, tá? É assim, essa primeira aula, pessoal, como eu comentei no comecinho, é uma aula aí mais teórica, é uma aula mais para a gente conversar, para a gente se conhecer, conhecer o curso e tudo mais. E também, já nessa mesma aula, a gente já vai começar a dar os primeiros passos. Vou explicar um pouquinho com vocês sobre os eixos, sobre essa ambientação 3D aqui, tá? Já na segunda aula, pessoal, eu já quero começar a apresentar para vocês a interface do programa. Ou seja, mostrando aqui, ó, onde eu estou passando com o mouse, onde estão localizados os botões, onde fica cada ferramenta, como que a gente personaliza aí o nosso SketchUp, como que a gente personaliza a nossa interface. E aí vamos já começar a mexer com configurações e alguns arquivos. Na aula 3, pessoal, olha que bacana. Na aula 3 nós já vamos começar a modelar uma casa. Então é assim, fala, meu Deus do céu, professor, mas já na aula 3? Sim, pessoal, porque o que a gente entende, né, ao longo da nossa experiência? Que o aluno precisa manipular o programa em ambientes ou situações reais. Não adianta a gente ficar também muito na teoria, porque ele não consegue evoluir. Tá? Então, na aula 3 e na aula 4, a gente já vai começar a constituir uma casa. Mas é aquilo que eu falei, calma lá, você não vai logo de imediato, né, saber muita coisa. Então, eu vou fazer uma casa, obviamente, um pouquinho mais simples, mas a gente já vai aplicando ferramentas ali consideradas, vamos dizer assim, do cotidiano do programa, tá? Na aula 5, nós já vamos entender sobre conjuntos grandes de ferramentas. Aí sim a gente já começa a entender o programa em si. Na aula 6 também, que são todas as ferramentas de desenho, modificação e visualização, tá bom? Vocês vão entender isso na 5 e na 6. Na 7, a gente vai falar sobre uma modelagem de uma porta, onde vocês vão entender novas técnicas para constituir um objeto como esse. A aula 8, a gente vai modelar uma janela. Na aula 9, pessoal, a gente vai falar ali sobre as bandejas, que são esses elementos que estão aqui, ó. Aí eu separei para vocês aqui, ó, falando sobre informações da entidade, vamos falar sobre materiais e componentes, ó, esses três camaradinhas que estão aqui. Na aula 10, nós vamos falar sobre estilos, etiquetas, sombras e cenas, ó, esses camaradinhas que estão aqui. Ou seja, então na aula 10, você já vai entender sobre todas estas abas aqui, ó, que nós temos na bandeja padrão. Quando chegar, pessoal, na aula 11 em diante, nós vamos começar a fazer uma maquete de uma casa, de um sobrado, que é, no caso, um projeto já mais complexo. Então, da aula 10 até a aula 20, pessoal, nós vamos reservar para constituir essa maquete. Só que aí eu vou explicar para vocês desde a questão lá da infraestrutura da casa, tá? Não vou entrar em assuntos de fundações assim mais técnicos, mas vamos fazer ali a viga baldrame, vamos entender o encontro das fundações, né? Ali que nós temos das sapatas, vamos começar a fazer paredes e chegando em lajes, também forros, telhados e tudo mais. De forma, pessoal, que essas 10 aulas nós vamos fazer uma casa por completo. Eu e vocês, tá bom? A gente vai literalmente modelar um sobradão bonito, bem decorado, bem moderno, tá? É um
uma residência aí, de certa forma, de alto padrão. Então tem muita coisa legal que a gente vai desenvolver. E dentro destas aulas que a gente for desenvolver a maquete, pessoal, nós vamos aprender muitas ferramentas e macetes aqui do programa SketchUp. Aí quando a gente chegar na aula 21, a gente já vai entrar em assuntos avançados, porque como você já vai saber manipular o programa, você já sabe, né, fazer maquetes, você já vai saber muita coisa, aí você precisa entender um pouquinho mais de questões avançadas. Aí nós vamos falar sobre arquivos DWG, vamos falar sobre impacto solar, vamos falar também depois sobre 3D Warehouse, né, que são ali os armazéns 3D, caixas de areia, onde nós conseguimos fazer terrenos, relevos, taludes, platôs. Então, né, a gente consegue entender essas questões aí de caixas de areia. Na 23 a gente vai falar sobre as características dos sólidos aqui no SketchUp. Na 24, cenas avançadas. Na 25, componentes 2D e 3D, né, alguns componentes paramétricos. A 26, adaptar a foto, que é uma técnica que você pega uma foto da internet e transforma num elemento 3D. Depois a gente vai falar sobre paisagens de fundo, a aplicação de 2D, né? Ou seja, levando o projeto para o layout. A gente vai também falar um pouquinho do programa Layout, falando sobre anotações e impressão das plantas baixas. E na aula 30 nós vamos falar sobre dicas e macetes aqui do programa. Mas é assim, pessoal, são 30 temas, né, como eu comentei com vocês, mas dentro desses temas a gente vai falar sobre muita coisa do programa. E também mais estes 7 vídeos, que são os vídeos dos exercícios, que na verdade pequenas aulas, né, ali eu vou passar algumas instruções para vocês também e fazer a solicitação do respectivo exercício, tá bom? Então aí esse é o esqueleto, vamos dizer assim, né, o mapa da mina aí do nosso curso de SketchUp 2021, tá bom? Pessoal, eu vou falar agora com vocês um pouquinho sobre a apresentação do que a gente pode fazer com o SketchUp. Eu tenho alguns projetos abertos aqui e eu quero apenas mostrar para vocês o que dá para fazer, né? Modéstia à parte, alguns projetos que eu fiz aqui e eu queria que vocês dessem uma olhada e a gente vai aí conversando um pouquinho mais. E aí, fiquem atentos, pessoal, depois que a gente vê essa apresentação, eu quero já começar a comentar com vocês a respeito de arquivos, tá? Como que a gente vai começar a salvar, tá? Então, por favor, já tenha aí o seu programa respectivamente instalado, tá bom? Eu não vou mostrar aqui, pessoal, na tela como instalar o SketchUp, porque entende-se o seguinte, a partir do momento que você adquire uma versão profissional, você tem total suporte da empresa que vendeu o produto para você. Então, eles vão ensinar você como instalar, vão verificar o seu sistema operacional, tudo direitinho, tá bom? Então, entende-se que quando você participar aqui do curso, necessariamente você já tenha que ter o programa no seu computador. Se você ainda não tem, corre lá, né? E o mais rápido possível adquira o programa, porque você assistindo ao curso, mas tendo o programa no seu computador, vai ser muito melhor e muito mais produtivo, tá? Então, depois dessa apresentação, vou falar aí com vocês a respeito de arquivos, tá bom? E aí, depois que a gente entender sobre arquivos, já vamos começar a entender um pouquinho aí sobre o programa em si. Aí eu vou explicar para vocês sobre as noções espaciais aqui dentro do programa, tá? Eu vou abrir aqui, pessoal, vou voltar para o 20, até porque já estava no histórico os últimos arquivos que eu abri, tá? Que são algumas maquetes e eu quero mostrar aqui para vocês, tá? Deixa eu ver as que eu tenho aqui. Eu tenho o projeto final. Deixa eu só ver esse aqui. Eu vou clicando e mostrando para vocês, tá? Algumas maquetes. Olha só, esse aqui inclusive foi feito até numa versão mais antiga, mas não tem problema. Olha só, pessoal. Esse aqui é um exemplo de um projeto que nós desenvolvemos, eu juntamente com os alunos, num curso que, se eu não me engano, foi ministrado em 2016, é isso mesmo, 2016, que é o SketchUp Tips. Esse curso, pessoal, ele teve uma característica muito interessante, né? E esse projeto, que é um projeto de altíssimo padrão, né? E ele tem uma característica aí muito interessante, que ele é todo envolto de vidros ou paredes cortinas, vidraças, e ele tem as lajes, vamos dizer assim, que as lajes elas são
sólidas, mas elas são sustentadas por estas colunas, né, ou pilares externos, ou seja, a casa toda não tem coluna, não tem pilar, ou seja, o que sustenta a casa é justamente esses pilares aqui, ó. E aí, obviamente, que a gente fez toda a questão estética externa do projeto, ó. A gente colocou aqui a construção em si, ó, de toda, né, a aplicação de janelas, sacadas, né, constituímos aqui também uma piscina, ó, muito grande, toda a parte aqui do deck, olha só que legal. Eu acho que eu devo ter outro aqui, pessoal, se eu não me engano, com alguns elementos, né, tem até um ofuror aqui, tem algumas outras coisas aqui, deixa eu só ver, talvez ele esteja um pouquinho mais pesado, mas ele vai abrir aqui. Deixa ele pensar um pouquinho, como ele é um pouco mais pesado, isso, ó, esse aqui, ó. Inclusive já tem até 2 carrinhos aqui na garagem. Deixa eu só clicar aqui um pouquinho em mostrar bordas, tá? E vou tirar a sombra, senão vai ficar um pouquinho pesado para eu mostrar para vocês. Isso, olha lá. É exatamente o mesmo projeto, só que esse aqui já está um pouco mais acabado, né? Ó, olha lá, já colocamos algumas poltronas ali, ó. Algumas partes de decoração, colocamos aqui mais alguns elementos no deck, ó, tá? Tem algumas cadeirinhas ali, chuveiro, tudo isso daqui, pessoal, literalmente tudo que vocês estão vendo foi feito à mão, com exceção da vegetação, né? E alguns componentes, mas a piscina, o madeiramento do deck, ó, o deck, os muros, o toldo, a fachada, sacada, esses guarda-corpo, aqui corrimão, tudo foi feito no SketchUp e juntamente com os alunos. Olha só, aqui na parte interna da casa, deixa eu dar um giro aqui para entrar, para mostrar para vocês, ó. Tem uma escada curva, ó, uma escada curva aqui, ó. Isso daqui também eu fiz juntamente com os alunos, fizemos todo o corrimão, guarda-corpo e tudo mais, ó, tá? Alguns elementos estão vazios aqui porque aparecem em outras cenas. Vocês vão entender direitinho isso daí, tá? Mas olha só, pessoal, a gente fez literalmente, né? Nós ali fizemos literalmente tudo. Então vocês podem ver, ó, que é um programa muito poderoso, ó, muito legal para você constituir então esses tipos, ó, de projetos e maquetes. Deixa eu ver que eu tenho algum outro aqui. Deixa eu ver esse aqui, da aula 37, não vou salvar, né? Foi apenas a apresentação aí para vocês. Deixa ele carregar aqui, pessoal, um outro projeto, que eu nem lembro mais o nome, mas aí eu já mostro para vocês e comento aí direitinho, tá? Dependendo do arquivo, pessoal, os arquivos às vezes são grandes, pesados, ele pode demorar para carregar, tá? Vou corrigir depois, ok. Ah, sim, esse aqui é um outro projeto de um sobrado com uma garagem térrea. Olha só, já é um projeto mais assim, vamos dizer, de classe média, né? Mas aqui também, ó, usamos muitas técnicas legais nesse projeto, ó. É um sobradão bem bacana também. Toda a base dele aqui, ó, a parte de baixo, tem ali a área de serviço, né? A área ali molhadas e garagem. Aí depois a gente fez algumas cenas, né, ó, mostrando aí a parte interna do projeto, ó. Fizemos a distribuição de alguns móveis da cozinha, aqui despensa, temos também o banheiro, ó. Tudo isso daqui a gente fez na mão, ó, literalmente, ó. A decoração da sala. Depois nós temos o segundo andar, que é a parte de baixo, ó. Na parte de baixo, o que a gente fez aqui, ó? Deixa eu tirar o perfil, pessoal. Ó, aqui nós fizemos o dormitório do casal. Olha que bacana, pessoal. Tá? Então, o guarda-roupa a gente fez na mão também. Aqui tem um outro dormitório de adolescente, um dormitório de criança, mais um banheiro, ó, com um box ali, ó, tudo bem feitinho, ó, tudo bem legal, realmente, tá? Então, aqui nesse curso, eu quis apenas mostrar isso aqui para vocês. Nesse curso a gente vai fazer isso e muito mais, tá? Usando então aí as técnicas que a gente, de certa forma, aprendeu e evoluiu aí durante esses anos. Então eu quero passar para vocês
e também, obviamente, utilizando as ferramentas mais recentes da versão 2021, tá bom? Deixa eu ver se eu tenho mais algum arquivo aqui para mostrar para vocês, para a gente finalizar, e aí nós já vamos começar a entender aí sobre os arquivos que a gente vai estar trabalhando. Isso, pessoal. Aqui é um outro projeto que a gente também desenvolveu, que é um projeto também de um sobrado, de uma casa mais típica do interior, né? No interior você encontra casas muito mais nesse tipo, com área de serviço ou edícula no fundo. E é um projeto aí bem legal também, ó, com garagem, tudo bem feitinho, toda a parte interna com escadas. Deixa eu ver se tem aqui, ó, alguma cena, deixa eu ver se tem alguma cena de escada. Ó, tem telhado, aqui, ó, escada, ó. A gente fez aqui a escada, depois tem a iluminação da cozinha, ó. Depois tem a iluminação da sala. Vocês podem observar que o projeto ele é todo texturizado, ó. A gente fez o madeiramento do telhado, ó, madeira por madeira. Olha que bacana, pessoal. Tá bom? Depois a gente tem o pavimento superior. Eu separei por níveis, né, o projeto, ó, banheiro superior, externas com paisagismo, ó, no caso aqui o asfalto, a calçada, a árvore, tá? A fachada, ó. Aqui já são partes mais técnicas, ó, mostrando o corte do projeto, ó, ele por dentro cortado, a planta baixa do pavimento superior, planta baixa do térreo, pisos do pavimento, ó, separei por pisos, pavimento térreo, só a base do térreo, o banheiro do térreo e pisos do térreo, ó. Então, vocês podem ver que o SketchUp ele destrincha todo o modelo 3D, né? O modelo 3D, né? Toda a maquete. Então ele separa realmente todo o projeto em partes. E isso é muito interessante justamente para você, né? Como eu comentei, antecipar, simular tudo que você precisa realmente na construção, tá? Bom, pessoal, é o seguinte, vamos falar um pouquinho sobre arquivos. Vamos lá. O SketchUp, pessoal, ele trabalha com arquivos que chamam-se SKP, ou seja, a extensão dele, o final se chama SKP. Esses arquivos, eles são abertos em qualquer versão, desde que você tenha uma versão, de certa forma, superior. Então é assim, aqui no curso, pessoal, eu estarei utilizando a versão 2021, certo? Se você tiver, por exemplo, uma versão 2014, você não vai conseguir abrir um arquivo que foi feito na 2021. Pode ser que você não consiga. Existem plugins, existem alguns macetes aí na internet que ensinam como é que faz, mas num contexto geral não dá. Então o que acontece? Dentro do curso, vocês vão observar na página do curso, um pouquinho mais abaixo, pessoal, que vocês vão encontrar um link que vai abrir as pastas temas. Então tem lá tema da aula 1, tema da aula 2, tema da aula 3, até chegar no tema da aula 30, mais os temas dos exercícios. Então quando você fizer o download dessa pasta, vamos supor que você abriu lá a tema da aula 5. Essa tema da aula 5, pessoal, ela está compactada num arquivo chamado WinRAR, que é um arquivo zip, para o arquivo ficar pequeno, para você poder fazer o download. Você vai descompactar essa pasta com o programa aí chamado WinRAR. Geralmente na parte superior da página do curso a gente deixa o link para vocês baixarem esse programa chamado WinRAR, certo? Você vai instalar o programa, é um programa grátis, tranquilo. E aí você vai conseguir descompactar então essa pasta como exemplo de número 5, legal? Quando você abrir essa pasta, você vai encontrar dentro dela uma pasta chamada tema da aula 5. E lá dentro vão estar os arquivos que eu e você utilizou, ou que eu utilizei aqui na aula para explicar para vocês. Então, geralmente você vai encontrar lá dentro um arquivo inicial e um arquivo final, tá? Então, por exemplo, o que nós iniciamos na aula 5? Iniciamos fazendo aqui, sei lá, um piso. Então, vocês vão abrir lá, quando você abrir, você só vai ver o piso. Quando eu finalizei a aula 5, por exemplo, terminamos um telhado. Então, você vai observar que lá o arquivo 5 vai estar com aquele telhado finalizado. Então, é interessante que você abra estes arquivos no seu SketchUp para você fazer uma conferência, para você analisar uma medida, para você tirar alguma dúvida. De repente, eu falei aqui alguma coisa no vídeo um pouco rápida, você não entendeu?
abra o tema, que vai ser bastante interessante para você pesquisar e para você também olhar ali e praticar no seu programa, tá? E assim, se você tem uma versão um pouco mais antiga, o que eu vou fazer? Todos estes temas, pessoal, eu vou salvar em SKP, em versão de SketchUp, mas vou salvar na versão 8, que é a versão, de certa forma, aí, mais antiga do SketchUp, tá bom? Então, todo mundo que tem aí qualquer versão acima do 8 consegue abrir esse arquivo, tá? Então, eu vou salvar em versão 2021 e vou salvar também em versão 8 para que todo mundo possa abrir aí os arquivos, tá bom? Então, o curso ele funciona assim. Você vai assistindo às aulas, vai praticando no seu programa e também você vai abrindo essas pastas para você conferir, para pegar alguma medida, para copiar alguma coisa. Vocês vão entender muitos macetes, muitos truques, muitas dicas interessantes. E estas pastas temas vão ser interessantes para vocês copiarem algumas coisas e jogarem para dentro aí do seu programa, né, dos seus projetos que estão desenvolvendo. Legal? Pessoal, para finalizar a aula agora, vamos começar a entender toda essa noção espacial que a gente precisa de imediato entender aqui no programa SketchUp. Deixa eu só voltar aqui para a versão 2021. Então é o seguinte, eu vou falar para vocês aqui, pessoal, de certa forma, uma visão que eu mesmo tive quando eu iniciei o programa SketchUp. Tá? Então, quando eu peguei o programa a primeira vez, eu falei, nossa, que programa legal, intuitivo, de certa forma ele é realmente intuitivo. Tem as ferramentinhas aqui, ó, tem um lápis, tem um arquinho de flecha aqui, né? Tem uma aranhazinha aqui, e eu falei, nossa, esse programa é interessante. Mas aí, quando eu comecei a manipular o programa, aí eu tive um pouco de dificuldade. Por quê, pessoal? Porque na época, eu não tinha muita noção espacial 3D. E isso, pessoal, fez muita falta. Então eu quero mostrar agora para você que está começando, essa noção espacial e depois que você entender isso, vai clarear muito aí a sua mente, vai clarear muito o método como você vai usar o programa. E aí depois as ferramentas vão ser muito mais fáceis de você entender, tá bom? Então vamos lá, vou apagar esse elemento aqui. E é o seguinte, quando você abre o SketchUp, você vai ver de imediato que aqui você tem geralmente um personagem. Esse personagem ele é um 2D. De certa forma, qualquer posição que você girar, pessoal, ó, esse personagem sempre vai estar olhando de frente para você. Isso é uma técnica que a gente cria componentes 2D, que vocês vão entender como que se faz isso. E é bastante interessante para fazer, por exemplo, vegetação, pessoas, né? Independente da posição que você esteja vendo o projeto, esse elemento aqui ele sempre vai estar aí de frente para vocês, tá? Mas eu quero que vocês observem que quando vocês abrem o programa, ele te mostra aqui, ó, 3 eixos. Ó. Você tem um eixo Y, que é esse verde. Vocês têm o vermelho, que é o X, que chamamos de eixo X. E um azul, que no caso é um eixo azul, que é um eixo de altura, tá? Ou seja, pessoal, aqui no SketchUp, se você afastar um pouquinho, para afastar, você vai rolar o scroll do mouse, que é a rodinha que você tem no mouse, ó. Você vai rolar e você vai afastar o zoom. Se você posicionar o mouse, por exemplo, aqui, ó, no rosto dessa mocinha aqui, ó, e você rolar o scroll para frente, ele vai dar um zoom até chegar lá no rosto dela. Olha lá. Tá? Olha lá, então ele posiciona nesse sentido. Se você rolar o scroll para trás, ele vai afastar. Se eu quiser olhar o pezinho dela, eu ponho o mouse aqui no pé, levo o scroll do mouse para frente, ó, ele vai dar um close no pé, ok? Então, olha só, quando você afasta aqui um pouquinho, você vai segurar, ou seja, você vai afundar o scroll do mouse e vai aparecer um elemento ó, aí no seu cursor, parecendo uma seta, uma verde e uma vermelha, dando um giro. Esse é um comando que nós chamamos orbitar, tá? Então é assim,
Se você colocar o orbitar aqui, ó, no meio da tela, você segurar, ó, segurei o scroll, tá? Então tá segurado, tá no comando orbitar. Quando eu colocar o mouse para cima, pessoal, olha o que acontece. Eu consigo ver, ó, tô levando o mouse para cima, eu vou conseguir ver a linha do horizonte. Ó, vou subindo, 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 chegando ao ponto de eu entrar dentro do piso, ó, dentro do piso, e o piso fica transparente para eu poder ver o céu. Legal? Vou voltar, ó, com o orbitar, e se eu colocar o orbitar para baixo, vai chegar ao ponto de eu ver toda a planície olhando do alto. Ó, olha lá. Ok? Por que eu estou comentando isso com vocês, pessoal? Porque é o seguinte, aqui, ó, entre o eixo Y e o X, é como se aqui eu tivesse... De certa forma, ele é invisível, pessoal, mas eu tenho um piso aqui. Então, por exemplo, se eu pegar um comando retângulo, ó, eu venho aqui, ó, comando retângulo. O retângulo, ele é feito, ó, qualquer local que eu clicar na tela, ele vai ser feito no mesmo plano que eu estou entre o X, aqui, ó, entre o X e o Y, ó. Então, deixa eu só orbitar aqui, ó. Olha lá. Então, ele está sendo feito ali, ó, entre o vermelho e o verde. Se eu fizer ele mais para cá, aqui, ó, não importa, ó. Não importa eu fazer ele aqui ou ali, não importa, ó. Eles todos vão sempre ficar, ó, no piso, de certa forma ali, ó, virtual. Olha lá, tá? Então, essa é a primeira noção que você tem que ter. Qualquer desenho que você faz aqui no SketchUp, você na verdade está fazendo em um piso imaginário aqui, ó, que está entre estes dois eixos. Então, na hora que você girar a câmera, que você virar, que você tombar, se você observar que você está entre esses dois eixos aqui, você está fazendo no piso ou no chão. Legal? Agora, vou só posicionar aqui novamente, ó, vou fazer mais um retângulo aqui, ó. Eu comentei com vocês, se vocês segurarem o scroll do mouse e colocar para cima, vocês vão ver a linha do horizonte. Colocar para baixo, vocês vão ver o piso. Legal? Agora, se eu colocar ele para a esquerda, pessoal, eu vou começar a ver o lado direito do projeto. Se eu colocar o orbitar para o lado esquerdo, eu vou começar a ver o lado esquerdo do projeto. Tá? Então, é assim, ó, vou vir aqui com esse comando, ó, o empurrar, puxar, e vou elevar esta face. Ó. Vamos supor que isso daqui seja, sei lá, uma casa. Então, é assim. Esse lado aqui, ó, é o lado direito da casa. Então, eu aperto aqui o scroll e vou jogar, ó, ele para a esquerda. Nesse momento, ó, eu estou vendo esta face do lado de cá. Se eu apertar e levar o mouse para cá, para a direita, ó, vou voltar com o mouse aqui para o centro, vou clicando assim, ó, eu consigo ver o outro lado da casa. Até o ponto que se eu ficar fazendo todo esse processo, eu vou começar a ver a parte de trás, ó. Aqui é os fundos, ou o lado norte, ok? Então é assim, pessoal, a ideia é o quê? Ó, observem que o verde está vindo para cá. O encontro entre o vermelho e o verde é o nosso ponto 00, é o ponto de origem na coordenada neste plano. Este plano, pessoal, ele é literalmente infinito para todas as direções. Mas o encontro aqui, ó, dos eixos entre o verde e o vermelho, você tem uma referência como se fosse uma coordenada inicial. Então, você consegue ter uma ideia. Aqui no vermelho, na frente, ó, você tem literalmente a frente, desse lado o lado direito, desse lado o lado esquerdo, e aqui, ó, você tem os fundos, ó, o lado norte. Legal, entendido até aí? Tranquilo, né? Só que é o seguinte, pessoal, o SketchUp, ele também faz as coisas para o alto. Então, entre o eixo Y, o verde, e o azul, eu também tenho um plano aqui, ó, em pé, como se literalmente eu tivesse um vidro. Deixa eu fazer algo aqui nesse sentido, ó, para que vocês entendam, ó. Vou pegar daqui para cá e vou subir, ó.
Observem que eu vou subir uma face azul, pessoal, porque ela está acompanhando o eixo azul aqui, ó. Olha lá. Então aqui é como se eu também tivesse um plano, ó, imaginário, certo? Ó, entre esses dois eixos e também entre o eixo vermelho, ó, e o azul. Olha lá. Tá? Dessa forma. Obviamente, pessoal, que aqui não é como um piso, como você tem aqui embaixo, porque aqui você tem maior liberdade. Mas o interessante é que vocês entendam que o programa te oferece condições de você modelar para o alto. Justamente essa é a ideia do programa, tá? E para você ver, então, a parte de cima de um objeto, você vai pegar o orbitar e vai colocar ele para baixo, ó. Então, você está vendo a parte de cima. Se você quiser ver a parte de baixo do projeto ou da maquete 3D, você vai apertar o orbitar e vai levando para cima. Chegou aqui em cima, cansou um pouquinho, solta o orbitar, volta o mouse para cá, clica de novo e vai levando ele para cima, ó, até chegar o momento que você vai observar, ó, que o piso fica transparente e você está vendo todo esse azul aqui que é o céu. Ou seja, isso daqui, ó, essa parte aqui, ó, é a parte de baixo do projeto. Legal? Essa é a primeira noção que vocês têm que ter. Então, vocês entenderam aí um pouquinho sobre os eixos, um pouquinho sobre o orbitar, né, sobre o comando orbitar e sobre o zoom. Agora, pessoal, nós temos um outro comando muito importante que é o panorâmica, que é o comando pan. Vocês vão apertar a tecla Shift e vocês vão apertar o scroll do mouse. Ao invés de aparecer o orbitar, vai aparecer uma mãozinha. Essa mão, pessoal, ela faz com que você movimente toda a tela. Vocês não estão movimentando um objeto, mas vocês estão movimentando, ó, todo o posicionamento dos objetos, ó. Então, onde você colocar a mãozinha, vou colocar a mãozinha aqui, ó. Shift mais o scroll do mouse, ó. Eu movimento, ó, para que facilite a minha visualização, ó. Tá bom? E aí eu posso depois soltar o Shift e orbitar, ó. Se eu observar que o meu desenho vai ficar muito assim para fora, ó, para fora da tela, o que que eu faço? Eu vou lá com o mouse, seguro o Shift, mais o scroll do mouse, ó, e trago a mãozinha para cá. Ah, eu quero ver a frente do projeto. Aperto aqui, ó, desse lado de cá, ó, o orbitar e jogo para a minha direita, ó, o orbitar, até eu conseguir ver a fachada aqui, ó, do projeto. Onde está o eixo vermelho, ó, passando aqui, é a frente do projeto, ok? Bom, agora é o seguinte, você tendo esta noção, pessoal, primordial, vamos dizer assim, agora no começo do curso, é extremamente importante. De certa forma, pessoal, é essencial também que vocês pratiquem. Então, tira um tempinho aí do seu dia, na sua casa, ou no seu escritório, na sua empresa, liga o programa e vá brincando. Literalmente, pega assim, ó, vai brincando um pouquinho com o zoom, tá? Com o orbitar, com o pan, e vá praticando. Esses comandos, olha só, o orbitar ele está aqui em cima, o pan ele está aqui e o zoom também estão aqui, ó. Esses três camaradinhas já vêm por padrão aqui em cima. Eu posso muito bem vir aqui, ó, no ícone, clicar e aí eu já tenho o comando, ó. Eu aperto o botão esquerdo do mouse, o panorâmica funciona. Se eu quiser orbitar, eu clico com o botão esquerdo, ó, sem precisar pegar no scroll, ele também funciona. Mas, de certa forma, pessoal, você vai levar um certo tempo para ficar vindo aqui e pegar a ferramenta e trazer para cá. Então, peguem, pessoal, esse costume. Usa o scroll do mouse para orbitar, o Shift e o scroll do mouse para usar o panorâmica e o rolar do scroll do mouse, ó, para aproximar e para afastar. Tire um tempinho, então, do seu dia, pratique isso, tá? Até exaustivamente, fala assim, puxa vida, eu entendi agora. Ah, eu quero olhar aqui os fundos do projeto. Então, rapidinho, ó, você vai lá, pum, clica aqui. Ah, eu quero olhar a frente do projeto. Vem aqui, pum, clica aqui. Então, isso, pessoal, parece uma brincadeira, uma bobagem no começo, mas vai ser fundamental para o seu desenvolvimento utilizando o SketchUp, tá bom? Para finalizar a aula, pessoal, eu só quero mostrar para vocês uma noção
3D que a gente tem que ter aqui também. Então vejam só, eu vou pegar um retângulo comum, vou fazer um retângulo aqui no piso, ó, vou clicar na tela, para eu acionar algum comando, eu clico na tela, arrasto, ó, o comando está ativo, mas mesmo com o comando ativo eu consigo orbitar. Ele volta para o comando, aí eu vou abrir o retângulo de lá até aqui, ok? Vou pegar, por exemplo, um comando linha, ó, clico aqui em linha, vou clicar aqui, ó, nesse cantinho, ó, aproximei com zoom, ó, apareceu uma bolinha, que é um ponto de precisão, eu clico, a linha está verde. Por que ela está verde, pessoal? Porque ela está acompanhando o eixo Y, ó. Então, ela está literalmente paralela àquele eixo. Eu clico. Quando eu trouxer a linha agora para cá, pessoal, para a minha direita, ela vai ficar vermelha. Por que ela vai ficar vermelha? Olha lá, porque ela está paralela com o eixo vermelho, ok? E aí eu venho com ela até aqui. Eu quero chegar, pessoal, até esse mesmo tamanho. Então eu venho aqui no SketchUp e mostro para ele, ó, esta minha referência. Mas eu não clico. Eu espero dar uma pausa e aí eu vou levar para lá, ó, vão aparecer pequenos pontilhadinhos, que é a minha referência. Quando a minha linha ficar vermelha, perfeitamente paralela e alinhado com esse eixo de cá, ele dá uma pequena travadinha. Aí eu clico na tela. Aí eu clico novamente e trago a linha verde para cá. E aí ele vai gerar aí mais uma face, tá bom? Se eu clicar com o comando linha aqui, ó, na tela, e a linha ficar preta, pessoal, o que significa? Que ela está indo para qualquer direção. Ela não está nem paralela com o verde e não está paralela nem com o vermelho. Mas se eu observar que eu vou levando ela e ela ficar azul, olha só, olha lá ela ficando azul. Ficou azul significa que eu estou fazendo uma linha para o alto, baseado pelo eixo azul, pelo eixo Z. Ó. Vou orbitar para que vocês vejam. Ó. Olha lá. Então, usou o comando linha, a linha ficou azul, pessoal. Ó, é para o alto, ó, você está subindo. E aí, por exemplo, eu mostro aqui que eu quero dessa mesma altura, trago o rastreador, ele vai dar uma pequena travadinha, eu clico. Clico novamente, trago a linha, ele vai gerar uma face. Onde eu tenho um perímetro fechado, ele gera automaticamente, ó, uma face. Ó, vou orbitar para cá para que vocês vejam. Olha que interessante, pessoal. Ok? Vou apagar aqui, ó, essa face. Vou pegar a borracha, vou apagar esta linha, esta linha, esta linha. E aí eu vou vir só nesta face aqui e vou apertar a letra P, que é o empurrar, puxar, e vou elevar aqui. Pessoal, olha só que interessante. Eu tenho um elemento 3D aqui, ó, que eu tenho uma certa, agora, noção espacial, porque eu sei qual que é o fundo, é aqui, a lateral, a parte de baixo, ó, olha lá, tá bom? Então, como eu comentei, tire um tempinho do dia de vocês para vocês praticarem isso aí no programa, tá? Se você ainda não tem o programa instalado, quer participar aqui ativamente do curso, por favor, instale o programa. Não tem segredo, é uma instalação muito simples. Você tem lá o link para você baixar, né, quando você adquire o produto. Muito intuitivo, rapidinho, é um programa de certa forma leve e rápido para ser instalado. Não tem aí nenhum segredo, secreto, é algo muito secreto para instalar, não. É tranquilo, tá? Se você não tem condições ainda, de certa forma pratique com uma versão Make, ou pratique até mesmo com uma versão 8, ou com a versão de teste de 30 dias, mas não fique sem praticar, tá bom? É extremamente importante que você pratique juntamente aqui conosco. A nossa próxima aula, pessoal, nós vamos falar sobre interface e configuração de alguns arquivos. Então, e também vamos falar sobre comandos aí de visualização, manuseio, vamos começar já a ajustar muita coisa aqui também no programa, tá? Então, uma aula bastante interessante, né? Aqui vocês viram só uma pitadinha, tá, pessoal? Aí, dessa noção espacial 3D, mas na próxima aula nós vamos entrar mais a fundo nesses assuntos e vocês vão entender melhor ainda, tá bom? Pessoal, muito obrigado por vocês estarem participando desse curso. Eu aguardo vocês aí em todas as nossas próximas aulas. No que for preciso, eu, professor Ailton, estou aqui à disposição
para auxiliar vocês, tá bom? Vou ser aí o seu amigo, o seu colega, o seu companheiro para você literalmente aprender a utilizar esse programa, tá? Você tem ali a página de suporte ao aluno, você tem todas as nossas redes sociais aí na internet, você tem a página de contato também no site. Não fique aí sem comunicação com a gente, tá bom? De certa forma, tudo que for preciso e o que estiver no nosso alcance, a gente vai aí auxiliando vocês todos, tá bom? Parabéns então aí pela dedicação, muito obrigado por estarem então começando esse curso e aguardo vocês então aí na sequência para a gente continuar aqui no SketchUp 21, tá bom? Um grande abraço pessoal, muito obrigado, tchau, tchau!